Nenhum espectador. Não entra, então. Mas deu 7 horas? Deu. Vai entrar. Tem Lázaro. Tem Carlos entrando já. Guardando. Tem Carlos entrando já. Guardando. Aí, Cajá. Boa noite, meu amigo, tudo bem? Boa noite, Cajá. Tudo bem, meu caro? Deu Então certinho tá aí? bom. Estamos conectados. Graças a Deus, tudo certo, meu amigo. Então, vamos lá. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal já entrar, né? Que a gente tem com 5 pessoas só por enquanto. O pessoal vai chegando Isso, e a gente vai conversando. Pessoal que tá aí, vamos exatamente. compartilhar para mais amigos. É só pegar o aviãozinho aí que tá na direita e você compartilha pelo menos com um amigo, porque hoje nós temos aí um assunto muito importante, né? Em época de pandemia, falar em prosperidade e superação é muito bom porque vai acabar motivando algumas pessoas aí que estão passando por situações difíceis, né? Sim, Eu exatamente. gostaria Eu de acho estar. que muito oportuno. Exato. Para quem não conhece o meu amigo aí, doutor o Antônio Carlos, que eu duvido muito, né, porque é uma pessoa admirada aqui na cidade, uma pessoa da qual a gente tem muito respeito e é um exemplo, né, de pessoa que tem muita sabedoria e a gente vai poder estar compartilhando algumas histórias aqui, né, Antônio Carlos? Exatamente, Cajá. Essas palavras eu faço minha para você, porque eu te admiro como médico, como ser humano, como empreendedor que você é na sua clínica. E assim, um exemplo para mim de pensamento positivo, de trazer bem-estar para as pessoas, trazer um pensamento que agrega mais esperança. Você é a pessoa certa para isso. No meu entendimento, você é a expressão de tudo isso. Que bom, já agradecer a presença aí dos meus amigos, da Agnes, do Rocha. Temos aí também a presença do nosso vice-prefeito Christian, nosso amigo aí também, um grande empresário também, que entende um pouquinho dessa questão que nós vamos estar comentando agora um pouquinho, né, Antônio Carlos? Então, para a gente Exatamente. aproveitar o tempo que a gente tem aí, né, que é só 1 hora que o Instagram nos beneficia, e por sinal é uma grande ferramenta, e a gente vai ver aí que um dos grandes segredos para a gente poder prosperar é usar melhor o nosso tempo, né, Antônio Carlos? Então, eu gostaria de Exatamente. iniciar a nossa live para a gente poder falar exatamente que é esse tal de prosperidade e superação. Então, se a gente for ver o conceito de prosperidade, a gente vai se remeter na Bíblia. Né? Então, se a gente for pegar o Velho Testamento, se a gente pegar a palavra em hebraico, ela origina de uma palavra chamada Tesalec. Tesalec significa ausência de necessidade. Então, ou seja, não tem muito a ver com dinheiro. Você vai ver que prosperidade e dinheiro não são sinônimos, podem até ser complementos, né? E também no Novo Testamento, a gente também tem a palavra prosperidade originando da palavra grega eu dou, que significa, na verdade, ir em linha reta, ou seja, alcançar o resultado. Então vocês vão observar que prosperidade tem muito a ver com resultado, com você obter sucesso, ou seja, você andar em linha reta para você atingir o seu alvo. O que você acha desse conceito, meu amigo? Olha, é exatamente isso, né? Não significa necessariamente acumular bens materiais. Existe essa interpretação, esse entendimento para a maioria das pessoas, né? A prosperidade, assim como a felicidade, não está vinculado necessariamente a bens. E é um entendimento da vida, uma forma de você interpretar e viver que essa prosperidade é a vida da pessoa, como ser humano, como ela coexiste com a sociedade, com aqueles que estão em volta, né? Basicamente é isso.
meu Muito entendimento. bom, Antônio Carlos. Eu também concordo com você. Eu acho que prosperidade, como a gente já adiantou, ela não é sinônimo de dinheiro, assim como o dinheiro também não é sinônimo de felicidade, né? Porque a gente sabe que o dinheiro, ele pode gerar facilidade, mas ele não gera felicidade. Porque felicidade, na verdade, é uma questão de escolha, né? Ela independe de dinheiro, de ambiente, de pessoas, porque na verdade tem muito mais a ver com atitude do que propriamente com a questão financeira. Porque se fosse assim, as pessoas que são providas de dinheiro, elas automaticamente seriam felizes. E a gente não observa isso na realidade, né? A gente vê pessoas É o com renda apego, baixa né? A e de pessoa repente começa a confundir. vivendo uma vida muito mais Exato. plena, muito mais feliz que muita gente que está endinheirada, né? Então aí já cai o mito, né? De então saber que riqueza é diferente de prosperidade. E por falar em prosperidade, vamos falar alguns princípios da prosperidade. Então, assim, Antônio Carlos, olha só, prosperidade e sucesso, ela não aparece na frente de dinheiro, né? Só na questão do dicionário. No dicionário, a palavra dinheiro aparece na frente de trabalho, na frente de sucesso, na frente de prosperidade. Então, nós vamos ver que um dos grandes princípios da prosperidade é o trabalho, né? Inclusive é bíblico, né? Porque na Bíblia diz que nós vamos alimentar com o suor do nosso trabalho, né? As obras estão realizadas através das suas mãos. E o que você acha disso, Antônio Carlos? Exatamente isso, né? Porque na medida com que as pessoas elas se realizam pelo trabalho e esse trabalho se traduz em benefício de outros que estão próximos dela, né? E isso é uma forma de prosperidade, você poder levar ao próximo, aqueles que te circundam, bem-estar, uma qualidade de vida e entendimento da vida melhor. Então, o trabalho propicia isso, né? Você multiplicar benefícios para aqueles que te circundam. Porque eu sempre associo, né? Eu sempre que eu converso isso com você, eu não sou budista, sou cristão. Nasci na igreja cristã, fui criado como cristão e sou cristão. Mas eu leio muito sobre o budismo como filosofia de vida. E essas coisas estão associadas dentro desse conceito do budismo, né? E o budismo ele tem um princípio básico, né? Básico, ele é o pilar do princípio budista é exatamente a felicidade. Ele fala que o homem nasceu para ser feliz. É o princípio básico. E tudo que deriva é disso. E vem outros princípios, que é o seguinte, que é o desapego. Né? O homem, para alcançar a felicidade, ele não pode estar apegado. Se ele apega, né? Isso não é, ele não vai ser feliz. É como você acabou de falar. As pessoas É próximas, verdade. riquíssimas, vai ver, não são felizes. Elas procuram Exato. e não acham, né? O que E é muito legal que você acabou de falar a questão do desapego, porque as pessoas, às vezes, amam o dinheiro e deixam de amar as pessoas. Então a gente tinha que ter apego às pessoas e não ao dinheiro, né? Porque o que acontece? A gente está falando do trabalho e a gente também observa que muitos funcionários, às vezes, eles só querem receber o salário, só querem receber o dinheiro e esquecem que o alimento da casa dele vem daquele dinheiro, ou seja, do trabalho, né? Então, o certo seria esse funcionário ele ter gratidão e ter o que a gente chama de reciprocidade. Ou seja, ele recebe o dinheiro, mas ele também tem que abençoar também o patrão. Infelizmente, a gente vê que algumas empresas têm funcionário que às vezes até amaldiçoa o patrão, amaldiçoa aquela empresa, esquece, né? Então, ou seja, é uma estupidez, porque ele está, na verdade, contaminando a fonte que poderia estar rendendo para ele glória. Então, assim, é muito importante que você, quando você está trabalhando, que você tenha comprometimento, que você tenha responsabilidade, né? E que você vista a camisa daquela empresa. Você concorda comigo ou você discorda? O que você acha? concordo, fazendo uma observação.
O que eu percebo é que, na medida com que o patrão, do chefe, que seja numa empresa, ele lidere as pessoas, no sentido de propiciar aquelas pessoas a realização no próprio trabalho, ele está menos sujeito a essa questão não está tendo reciprocidade, está desejando mal, não tem envolvimento, não tem comprometimento. É claro que você não consegue fazer isso com todo mundo, né? Mas, no meu entendimento, tem que partir mesmo do chefe, tem que partir do dono da empresa, propiciar um ambiente de trabalho para que as pessoas se sintam bem, que as pessoas se sintam resolvidas, né? O salário é uma parte, né? Ela recebeu o salário dela, é preciso, mas não se encerra no salário um envolvimento de uma pessoa com uma empresa. É preciso que haja um pouco mais do líder que está conduzindo, né? Exatamente fazendo com que haja mais participação, delegando mais. São coisas que são afins, né? Esse é o meu entendimento de uma relação com a outra. Muito bom. Muito bom, Antônio Carlos. Você podia compartilhar um pouquinho da sua experiência? Como que foi que você virou a chave para ser empresário? Você ouviu o que eu perguntei? Não, cortou. Tá Doutor, cortando a sua fala aqui. Só estou te vendo. Você está falando, mas não estou te ouvindo. então, eu gostaria que você falasse um pouquinho da sua experiência, como é que você virou a chave para passar a ser empresário. Olha, cara, eu não sei se eu virei a chave, ou se eu já tive a chave desde que eu me conheço por gente. Na verdade, eu comecei a trabalhar muito cedo e sempre por diversas razões, né? Porque além de trabalhar como funcionário, eu sempre tive que fazer alguma coisa para complementar. Eu nunca dependi da minha família para me sustentar. Aliás, sempre foi o contrário, isso desde a adolescência, né? Então, isso acabou me educando a como conviver num ambiente que eu teria que resolver um empreendedor individual, mas é que a gente chama aí um virador, né? Trabalhei em banco, fiz engenharia. No tempo da engenharia eu pegava desenho dos outros, só do quinto ano, para poder desenhar, passar tinta nanquim na época, para eles era hábito na época. Prestei serviço para a prefeitura. Então eu sempre tive essa tendência, né, de estar me procurando fazer alguma coisa. Tem esse dinamismo aí. Então, quer dizer, essa virada de chave, na verdade, ela foi se alterando, foi aprimorando entre um empreendimento individual e ao longo do tempo eu fui me educando para poder empreender coisas maiores, né? Não que não tem pretensão de ser um grande empresário, mas eu tenho essa que eu tenho para mim é essencial para mim. É uma motivação que eu tenho de viver, estar empreendendo e principalmente isso que eu lhe disse, né? Poder propiciar Bacana. para as pessoas que estão à minha volta alguma. Que bacana, Antônio Carlos. Deixa eu falar uma coisinha também. E nesse caminho, teve muitos erros? Como que foi isso? O som tá saindo? O som tá ruim, Antônio Carlos? Acho que o som tá ruim, né? Voltou o som? Acho que eu não tô ouvindo. Antônio Carlos, está ouvindo? Acho que tá funcionando. Certo. Não. Ele tá... Antônio, tá ouvindo? Vou tirar isso aqui. Tá ouvindo o som? Você não tá ouvindo, Antônio Carlos? O som tá ok. A Agnes falou aí. Não está tendo retorno. Pessoal, enquanto a gente está tendo um probleminha do som aí, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar, vamos compartilhar essa live aí com mais amigos, que o assunto é interessante, nós vamos falar algumas chaves aqui da prosperidade e algumas chaves de superação, tá? O Antônio Carlos, ele é um
engenheiro, empresário, né, proprietário da cervejaria Musa. É uma pessoa da qual tenho muito respeito e ele tem a experiência dele como grande empresário aqui na nossa região. Som? Não estou conseguindo ouvir o Antônio Carlos. Antônio Carlos? O som dele está saindo, claro? O dele não está saindo? Ah, tá. Antônio, estamos tendo problema no seu som. Acho que ele não está ouvindo também, não. Acho que é melhor ele sair e voltar de novo, né? Antônio Carlos? Acho que ele não está ouvindo. Antônio Carlos saiu, vamos convidar ele. Tá, gente? Só um minutinho só. Vamos... Então, enquanto ele não entra, vamos dar uma recapitulada, então, né? Nós estávamos falando que a prosperidade, ela tem que ter alguns princípios. Que prosperidade é diferente, ele está entrando de novo, Antônio Carlos. Prosperidade é diferente de riqueza, né? Não necessariamente eles estão juntos. Enviou uma solicitação para participar do seu vídeo. Donis Moura. Então, o dinheiro, nós falamos que o dinheiro pode gerar, ela gera uma felicidade momentânea, né? Pode gerar uma facilidade, mas que a prosperidade é uma coisa muito maior, né? E o que a gente ainda não falou, mas eu acho que já está implícito, é que sem Deus ninguém prospera, ninguém supera, ninguém faz nada, né? E Jesus Cristo falou... eu vim para que vos tenhais vida em abundância. Esse abundância aqui é no sentido de prosperidade, porque prosperidade significa ausência de necessidade. E mais uma coisa interessante é que, na verdade, deixa eu ver aqui, vamos lá, o Antônio Carlos vai entrar. Adicionar. Estamos aguardando o senhor Antônio Carlos. Está entrando. Tudo bem, Antônio? Pronto. Tá me ouvindo? Agora sim, pelo amor de Deus, me salva a minha live aí, meu querido. Posso passar de não? Então, falando em Nossa Senhora e Deus, eu estava comentando com eles que sem Deus ninguém prospera. Sem Deus ninguém supera. Então, prosperidade tem muito a ver com fé, com certeza. Sem dúvida nenhuma, né? E é bíblico, na verdade, como eu estou falando, né? Que Jesus veio nesse mundo para nos dar vida em abundância. Porque nós somos filhos de Deus. Como filho de Deus, nós somos herdeiro de todas as riquezas que Deus nos provém, né? E eu acho que uma frase, né, Antônio Carlos, uma chave muito importante para que a gente está vivendo esse momento é a gente lembrar do Salmo 23, logo de cara ele fala o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, se a gente tem essa convicção de que nada vai nos faltar, com certeza a gente já mostra que a gente tem uma natureza próspera. Então, ou seja, a prosperidade ela é algo natural, ela é algo individual. É algo que, se você acreditar firmemente, você já tem a prosperidade como uma coisa que vai acontecer na sua vida sem muitos problemas. Pode falar um pouquinho, meu amigo. Então, é nessa linha mesmo, porque está relacionado com o pensamento de como ela se constrói. Se a pessoa se constrói positivamente, tem pensamento positivo, ela vai agir positivamente, ela vai sempre avançar. Quando as pessoas sempre com espírito negativo, negando tudo, a própria fé, é muito difícil, né? É da natureza humana
ela avançar de dentro para fora, né? E não o contrário. E é esse o caminho, né? O caminho da fé, a prosperidade, tudo passa pela construção interior da pessoa. É dessa forma que eu entendo. Sim, muito bom. Um outro princípio que eu considero muito importante para quem quer prosperar é visão. Nós temos que ter visão na vida. E a visão para frente. Tem gente que vive pensando no passado, pensando no que aconteceu, no erro que teve, e ele deixa de focar na vida atual, no momento atual. É como se ele estivesse dirigindo um carro, em vez de olhar para o para-brisa, ele está olhando para o retrovisor. E o que, que vai acontecer? Vai tabanar, vai bater e vai acabar perdendo a motivação e desistindo no meio do caminho, né? E você estava contando pra gente a sua experiência como empresário, você já não nasceu, na verdade assim, eu digo nasceu no sentido assim, a gente já não tem uma grande ideia e já acha que aquele negócio já vai dar certo, que você vai ganhar bilhões de dinheiro. Então assim, um outro erro muito importante são as pessoas pensar no dinheiro e não pensar no benefício que ela vai estar gerando para uma outra pessoa. Então, é muito importante você ter visão do seu negócio, e ter visão do seu negócio significa que você tem que começar a fazer o seu negócio, né? Então você começa, e se você tiver algum erro, você adapta e depois você corrige. Então, assim, eu acredito que os erros, eles estão para ser corrigidos e os acertos para ser aprimorados. Então, você não pode ficar na sua linha de conforto, achando que tudo tá bom, que nada vai acontecer. Olha só, essa pandemia que nós estamos enfrentando. Ninguém estava preparado para isso, o mundo inteiro. Então, a gente tem que, na verdade, se precaver, se antever aos grandes problemas que a vida nos dá. Concorda? Sim, perfeitamente. Até você está fazendo uma analogia com o automóvel, né? Que a gente dirige olhando para frente, não para trás. Então, isso é verdadeiro, que os faróis são virados para frente. Se não fosse, os faróis do carro eram virados para trás. Isso Exato, com uma vez certeza. eu li uma frase dessa, que não me lembro. Mas a prosperidade e a superação são coisas que estão juntas. Quem empreende é uma prática, um acontecimento bastante comum. As pessoas idealizam um projeto, que vai fazer alguma coisa e acha que já vai sair cantando pneu, que dali já vai dar certo, já vai, né, daí o tempo ele faz as contas, não vai faltar dinheiro para ele, vai entrar de caminhão, pelas contas que ele fez, quando na realidade, quando ele começa a empreender, a realidade é dura, é bem outra, né? E ele vai errar, e ele tem que aprender com os erros dele. Mas não pode esmorecer. Uma outra lição também, que eu digo sempre, eu não gosto muito dessa palavra não, né? Mas uma outra experiência, é perseverança, né? A pessoa tem que perseverar. Deu errado, não deu certo, vai de novo, começa tudo de novo, quantas vezes for preciso, né? Não pode querer já na primeiro contratempo que tiver, já não deu certo, já começar a ir com um pensamento negativo e querer jogar tudo por alto e começar já a procurar culpado que não seja ele mesmo pelos erros, né? Então, há essa dinâmica aí dos acontecimentos, né, no empreendimento, para se alcançar o sucesso, passa por tudo isso, né, cara? Verdade, Antônio Carlos. Outra coisa também muito importante é o princípio do controle, né? Porque tem pessoas que querem prosperar, mas não aguenta ver uma promoção. Tudo que tem quer comprar, né? E aí só acumular. Tem gente que tem vestido que não serve mais há 10 anos. Tá lá no guarda-roupa. Em vez de doar, né? Porque um dos princípios também de prosperidade é você doar, né? Tem muita gente que só quer receber. Nós estamos precisando de mais pessoas para entregar. Porque a gente, no fundo, nós somos um carteiro. E a gente precisa entregar uma mensagem para as pessoas, né? Nem sempre é o dinheiro. Às vezes uma palavra, um carinho, né? No momento desse que a gente está enfrentando, isso tudo conta muito, né? E essa é uma maneira de você prosperar também, você doar, né? Você ter o senso de utilização, o senso da organização, o senso da limpeza, né? Então as pessoas esquecem de coisas básicas, às vezes pensa numa prosperidade no sentido de ficar rico e às vezes esquece a riqueza que tem na sua casa, né? Exatamente. Então, mais uma vez eu vou evocar aqui o budismo, né, para
alinhar com essa nossa conversa, né? Eu vou repetir aqui, porque eu sei que tem pessoas, amigos que estão me ouvindo. Acho que eu sou budista. Não sou budista, sou cristão. Mas a filosofia budista me orienta, sim, muito, né? Ela tem como primeiro princípio, ela diz que o homem nasceu para ser feliz. E o segundo princípio, que é decorrente disso, é o desapego. O homem só vai ser feliz, só consegue ser feliz se ele for se desapegar. E o desapego significa também compartilhar. Compartilhar o que você tem, né? Bens materiais, os seus conhecimentos. Passa por isso, né? Vem bem de encontro com esse conceito de superação e de felicidade que nós estamos abordando aqui, né, Carol? Verdade, Antônio Carlos, com certeza. Agora eu vou te falar para você, porque eu tô até com medo de o tempo acabar. Eu quero falar para você qual que é a chave que eu considero a chave mais poderosa para a gente poder superar e para a gente poder vencer na vida, prosperar. Para mim, a minha chave é a família. Eu acho que sem família estruturada, você não vence, você não supera, você não consegue nem ser feliz. Porque família é a base. Família é a base de tudo. Quando você tem um lar desestruturado, a chance de você prosperar, a chance de você dar certo, é muito difícil. Não sei se você pensa dessa maneira também, mas... A família estruturada é a base. As pessoas não conseguem... Ela pode até se enriquecer, né? Ser uma família, constituir a família desagrega, a pessoa se enriquece, mas ela fica perdida na vida. Fica totalmente sem rumo, sem norte, e fica muito difícil a vida para ela. Verdade. Uma procura assim, incessante, né? Por um bem material, quando ele lá atrás ele deixou a própria família, desestruturou a família, ele não vai encontrar isso nunca mais. Verdade. E a base de tudo, né, Antônio Carlos? E hoje a gente vê que os grandes problemas que as pessoas enfrentam é problema na família, problema na infância. A gente está vendo muitas questões de abusos, né? De, às vezes, pais que colocam os filhos para poder trabalhar, acaba cedo demais, né? Não dá uma instrução. E também tem essa própria questão também hoje que a gente sabe perfeitamente que às vezes os pais estão dentro de casa e acaba tendo umas brigas, né? E aí isso dificulta às vezes no desenvolvimento da criança. A gente vê que tem muitos bloqueios adultos, muitas depressões, muitas crises do pânico, ansiedade, que está muito relacionado com a criação. A maneira que aquela pessoa foi educada, a maneira que ela enxerga a vida, né? A gente percebe que tem muitos adultos hoje que se comportam como criança, ou seja, não cresceram, não amadureceram, né? E mais importante ainda que a gente tem observado, é um princípio bíblico também, que faz parte dos nossos mandamentos, que é honrar pai e mãe. Hoje, infelizmente, a gente percebe uma desagregação completa de filho com os pais, de pais com filho, né? Então, assim, é muito importante esse princípio bíblico, que é honrar, que está muito relacionado com autoridade. E a gente tem que lembrar que a autoridade, ela tem 3 níveis. Você tem uma autoridade acima de você, a sua própria autoridade e uma autoridade abaixo. Mas todas as autoridades são glória. Então, assim, eu penso que isso é um dos princípios muito importantes dentro de uma família. Honrar pai e mãe. Sem dúvida. Isso é bíblico, né? Já a humanidade ela se estruturou nesses alicerces, né? Constituindo família. Na nossa época mais atual, a época moderna, a família está tomando um rumo bastante diferente do... eu acho que eu tenho mais idade que você, mas na minha infância, a família, o pai, ele tomava benção, né? Os avós pegavam perto das crianças, pai, mãe, já falou. Hoje já não se vê mais isso, mas não quer dizer que seja um desrespeito. Mas a sociedade, eu acho que na medida que o mundo está se evoluindo materialmente, né, ele tende a desagregar muito a família. É isso que eu tenho percebido. Mas ainda tem que ser, é parte dessas pessoas, né? Não é todo mundo. Tem aqueles que conseguem manter esses valores e esse que consegue manter, com certeza tem uma existência mais em paz com ela mesmo.
Com certeza. Então, como a gente está falando das chaves, né, de prosperidade, então uma das chaves é a família estruturada, uma família mais feliz, uma família onde os filhos honram os pais também honram os filhos também, porque a gente também tem que lembrar que às vezes tem pais, né, que acabam amaldiçoando os filhos, falando, você não vai ser nada, você não vai ser ninguém. Então aí a pessoa já cresce com aquele trauma, né, sabendo que ele não vai prosperar, eu não sei se você concorda com isso também, mas é muito importante, né? Os pais têm que tomar muito cuidado com as palavras, porque a palavra é muito forte. E uma palavra de pai, de mãe, tem um peso muito grande em relação às crianças, né? Porque nós, primeiro, escutamos Deus, né? Que nós somos filhos de Deus. Então, a primeira pessoa que fala da gente é Deus. Depois são os nossos pais, que são as pessoas com quem a gente mais confia. Então, se a gente já tem trauma em relacionado a pai, aí depois vai para a escola. Aí na escola, a nossa autoridade são os professores. Aí depois você encontra professor lá que fala, esse menino não aprende, ô menino burro, não sei o quê. E aí você vai perceber que você tem déficit de aprendizado. Então, se a gente for pensar bem, a infância é tudo na vida de um adulto. Então, quanto mais a gente puder cuidar das nossas crianças, com certeza teremos pessoas mais bem-sucedidas na frente, né? Sim, sem dúvida. Eu espero que o Brasil retome uma escolaridade melhor do que teve nos últimos anos, que prepare melhor as crianças. E sem isso não tem futuro. Um país, uma família, seja quem for, se não houver uma base, né, familiar, não houver uma base de formação, de escolaridade, fica tudo muito difícil de se construir. Né? Você ter um adulto um adulto íntegro que não teve uma infância que é bom aprendizado, não teve boa formação. E eu espero que a gente retome isso aí com o tempo e seja revisto, né? Muitos princípios que estavam aí, que nem, não deram certo, né? Não poderia dar certo como estava sendo conduzido. E, É verdade. Você sem, está sem falando entrar, uma. sem entrar no mérito da questão, né? Mas em tese é isso que eu estou dizendo. É verdade. As nossas escolas realmente precisam voltar a ensinar, de fato, o aluno, né, a aprender, né, e aprender de verdade, né? Não essa questão de que a pessoa passa de ano, mas ele praticamente não sabe fazer uma leitura, ele não consegue interpretar as coisas. É bem complicado, né? E essa educação também é uma educação que, se você for ver mesmo, tem que ser uma educação da vida. Porque não adianta você ser mestre numa faculdade, mas você não trata bem o seu pai, não trata bem as pessoas mais velhas, não tem respeito. Então, se você não aprendeu nada, o diploma seu, na verdade, não valeu para nada. Porque você não tem cidadania, não tem respeito, não sabe o seu direito, os seus deveres, ou melhor, sabe muitos direitos e sabe pouco de deveres. Então, se você não cumpre os seus deveres, você também não vai prosperar. Tem pessoa que passa a perna no outro, tá devendo, não paga, né? Então, assim, você tem que ser honesto. Você tem que ter honestidade, tem que ser leal, você tem que ter dignidade, tem que ter respeito. Isso tudo são princípios de civilidade, mas são princípios que você também faz para você poder prosperar. Concorda? Sim, não tem como prosperar sem uma base de conceito, uma base de instrução, uma base de ética, não é? Tudo isso vai pela pessoa para prosperar. Quando a gente está dando o significado de prosperar, além de simplesmente acumular bens, né? Prosperar na vida, você ser bem-sucedido como ser humano, como cidadão, isso só é possível quando você tiver todos esses princípios bem enraigados, bem definidos. E vem da infância, né? Da família, para educar os filhos. Senão sai um perdido no mundo. Né? Pode ter, eu sempre vejo, a gente vê isso. Pessoas que têm muito dinheiro, conseguiram acumular bens, mas não são felizes. Elas são prósperas em parte, mas no sentido mais amplo da vida não são, não. São pessoas, para mim, absolutamente Verdade. fracassadas. Antônio Carlos, se você tivesse hoje que dar uma palavra para um empresário que está desmotivado, que está aí vendo os seus negócios indo embora, sem o dinheiro para pagar o funcionário, o que você falaria para essa pessoa?
Olha, determinação. Determinação. Procurar criatividade naquilo que... Não desanimar, não se esmorecer. Entender que essas dificuldades são um desafio. E procurar achar os meios para ultrapassar isso. E não simplesmente esmorecendo que por isso e por aquilo. Tem que tomar iniciativa, sim, procurar outros meios, ter a criatividade nos próprios negócios e fé. Né? Ter fé, porque procurar uma motivação. A hora que a pessoa perde a fé, perde a motivação, ele não consegue fazer mais nada. Então, eu digo isso, né? Fé, com isso é... Entendi. Que beleza, hein? Olha, que motivação é muito bacana. Porque, olha só, uma pessoa que está já no processo, para ela poder recomeçar, ela vai ser mais fácil, né? Para ela poder conseguir obter êxito, porque ela já tem uma inteligência emocional, ela já tentou, ela já teve uma iniciativa, então ela vai conseguir com mais facilidade. O segredo é a pessoa não desanimar mesmo, encarar isso como desafio e estar pronto para a mudança, né? Contar também com a ajuda também de outras pessoas. Eu acho que uma coisa que nós não falamos, que é muito importante, você ter amigos, ter parceiros, ter pessoas que pensam como você, né? Porque às vezes uma pessoa sozinha, ela tem mais dificuldade para chegar. Mas se ela tem pessoas que têm os mesmos ideais e que de repente pode estar ajudando, às vezes tirar um conselho, uma orientação, você vai conseguir obter também êxito também. Acho que o som ficou ruim. Perdeu o som? Não estou ouvindo, não. Você está ouvindo aí? Como que tá o som, gente? O som saiu de novo? Acho que o som, a gente está com problema de som de novo, né? Mas a gente estava concluindo, né, Antônio Carlos? Falando... Tá sem som de novo, Antônio Carlos. Mas é isso. Uma coisa muito importante, então, que a gente falou, é a questão das companhias. Com quem você está andando, né? Outra coisa importante, o tempo. Se você quer saber do seu resultado, observe o tempo que você está gastando. No que você está investindo o seu tempo? Aí você vai ter a resposta. Então é muito importante que você saiba aplicar o seu tempo, porque o seu tempo poderosa ou de uma pessoa que não tem dinheiro, é o mesmo, são 24 horas. Então se você quer prosperar, você precisa fazer alguma coisa. Precisa levantar mais cedo, às vezes dormir mais tarde, para você poder estar focado em ideias, né? Então assim, são coisas importantes que a gente precisa fazer. Você precisa então ter visão, você precisa ter pessoas. Adicionando Antônio Carlos de novo. Então, como eu estava falando, ó, você precisa ter uma ideia. Depois você precisa ter pessoas para poder estar junto com você. Terceiro, você vai ter ação. E quarto, você vai ter o quê? Resultado. Antônio Carlos está ouvindo aí agora? Agora voltou. Tinha cortado, eu reiniciei. Tá, acho que a minha internet que não está respondendo. Então, a última coisa que eu estava comentando com eles é que você precisa de aliados para você poder ter prosperidade. Porque às vezes sozinho o seu caminho é mais difícil. Mas se você tem pessoas, né, que pensam como você, que podem te ajudar, você encontra uma solução mais rápido. Então, assim, é muito importante você também saber com quem você anda e com o seu tempo. Você precisa ter qualidade no seu tempo.
Porque se você está perdendo muito tempo, às vezes, com rede social, né, só vendo joguinho, aí você está perdendo o Tem seu como, tempo né? porque não está agregando, Exatamente. né? Porque uma outra questão que me faltou colocar, né, nessa época de dificuldade, de superação, é as pessoas se reinventarem, né? Ela tem um negócio, qualquer que seja ele, tinha vindo num determinado ritmo, o ritmo foi quebrado, ele foi totalmente quebrado. Então, há necessidade das pessoas se reinventarem, reinventar o próprio negócio, reinventar a própria vida dela, de como ela vinha se conduzindo, redimensionar seu fluxo de caixa, o que seja, a sua própria despesa, para poder superar, né? Se quiser continuar do jeito que estava, sem mudar nada, não vai acontecer nada. Só vai ficar cada vez mais frustrado, né? Então, essa palavra é chave, reinventar. É o que muitos empresários estão realmente conseguindo superar a crise, né, de certa forma, e é exatamente por esse princípio de se reinventar, ver o próprio negócio, como é que ele pode refazer os negócios, como que ele pode rever os princípios dele diante dessa crise. Então, para mim, eu dou esse nome de reinventar. E isso que você está falando também, né, cara? Trocar ideia com as pessoas, com a própria família, ter o apoio da família, os próprios funcionários. Eu, muitas vezes, né, eu já fazia isso, agora mais ainda, poderia tomar qualquer decisão sozinho. Ah, vamos fazer assim e acabou, mas não. Sempre os chamo, troco ideia, eles participam das decisões, então eles se sentem motivados, né, pelo que vai fazer e tem mais empenho. Faço isso para tirar deles mais produtividade, mas sim o momento deles com o próprio dia a dia, se sentir bem no que eles fazem. Então, só para mim, são ferramentas importantes. Né? É importante. Isso que você está falando, Antônio Carlos, tem muito a ver com o que nós falamos, a reciprocidade, né? Então, assim, na verdade, é uma troca. Você dá confiança para o seu funcionário, você dá autoridade para ele poder tomar decisões também, e, contrapartida, ele vai te dar também produtividade. Porque prosperidade tem muito a ver com produtividade. Quem não produz, né? Ou seja, uma pessoa que é improdutiva, ela não é próspera, não tem como você prosperar se você não tem Né? resultado, Empreende, né? simplesmente não consegue empreender. Né? É. E uma coisa muito importante, você tem que transbordar a vida da outra pessoa, né? Como Ah, nós falamos, a parceria. Você tem que fazer alguma coisa que seja útil para o outro, não só em seu próprio benefício. Então, quando você pensa exclusivamente no seu umbigo, é muito difícil você ter prosperidade. Porque a gente tem que estar a serviço do outro, né? E aí o dinheiro vem como consequência de você fazer esse benefício. Na verdade, é uma troca, né? A pessoa, na verdade, você está vendendo um serviço, você está vendendo um produto e a pessoa, em contrapartida, vai te pagar o dinheiro, né? Outra coisa muito importante também, a gente tem mania de falar que a gente ganha o dinheiro. Nós não ganhamos o dinheiro, nós fazemos o dinheiro. Make money. Concorda? só o governo que pode se permitir fazer dinheiro, né? E assim mesmo quando ele É. faz, ele tem um distúrbio na economia muito grande que ele gera inflação. O único que seria permitido fazer dinheiro, né? A gente tem que ganhar, batalhar mesmo, lutar mesmo para que ele apareça, né? Essa que é a verdade. Antônio Carlos, o nosso tempo acho que deve estar chegando já no final já, e eu não poderia deixar de falar uma coisa que outro dia eu estava pensando, eu vi em você, lógico, um exemplo de prosperidade, né? E prosperidade com superação está intimamente ligado. Mas no meu caso, eu queria falar uma coisa de superação. Porque até pouco tempo atrás, eu não tinha nem ideia, na verdade, de que eu já estou com 25 anos de formado, né, praticamente. E aí você vai pensando assim, hoje, observando, eu vejo o quanto é difícil você conseguir uma posição como eu consegui, na verdade. Sendo médico, né, filho de operária, afrodescendente, estudei escola particular, ou seja, primeiro eu fui trabalhar para ganhar o meu dinheiro e depois vim para poder fazer faculdade. Então, ou seja, eu
acho que isso, na verdade, é um exemplo de superação. E um exemplo de superação porque eu baseei num modelo muito importante, que é a questão da educação. Então, eu acredito muito que a educação seja o grande diferencial para as pessoas prosperarem na vida e superarem os novos desafios. Eu acho que educação ela é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade. Mas a educação tem que estar também atrelada à família. É o que eu falei. E eu queria aproveitar essa live agora para agradecer a minha família, porque na verdade família é tudo, como a gente já tinha falado anteriormente, né? E eu acho que você também deve pensar também no mesmo sentido, porque você também não chegou sendo esse grande empresário da noite para o dia. Então a gente tem uma história, né? É uma história de superação, de desafio, uma história de que você tem que correr atrás das coisas, você não pode ficar se vitimizando, né? Achando que a vida é cheia de problemas, de obstáculos e que você não consegue superar. Então eu gostaria que você deixasse alguma palavra de incentivo também para essas pessoas que estão na nossa live agora. E eu queria só finalizar dizendo o seguinte, que o dinheiro, ele não muda ninguém. Ele, na verdade, potencializa o que a pessoa já era. Acho que você perdeu o som de novo? Ah, tá cortando Antônio agora. Carlos? Estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Estou Tá me ouvindo ouvindo? sim. Ah, pode continuar. Sim. Tá Eu cortando. só finalizei a minha parte dizendo para você o seguinte, que o dinheiro, ele não muda ninguém. Na verdade, ele só potencializa o que a pessoa já era. Quem é bom, com dinheiro ou sem dinheiro, continua sendo bom. Quem é ruim, infelizmente, com dinheiro, só vai potencializar isso. Estou de acordo. Eu concordo plenamente com você. E eu quero aproveitar também essa oportunidade para expressar aqui, né, para aqueles que estão nos assistindo, a admiração que eu tenho por você como pessoa, como médico, né, e por esse exemplo de superação. E que eu tenho assim um agente em comum com você, né, que é a educação. Eu me fiz, assim como você se fez, vencendo inúmeros obstáculos, cada um da sua natureza, né, pela educação, pelo ensinamento, pela profissionalização. E você superou, né, pelo excelente médico, isso é, eu te admiro como médico, como pessoa, e é isso, né, uma pessoa ligada à família, são os seus valores, são os valores que eu tenho em comum com você. Daí que nós temos essa afinidade de pensamento, e é isso que eu queria deixar esse depoimento aqui. Eu também quero muito agradecer, viu, a sua presença e dizer que eu também te admiro muito também como pessoa, como ser humano, como empresário, né, como pai de família, que eu sei que você é um excelente pai, um excelente esposo e um excelente amigo, tá? Não é à toa que você foi homenageado, né? Acho que foi o ano, esse ano, né, que você foi homenageado na Câmara dos Vereadores, né? Não foi isso? Final do ano passado, se não me engano, né? Acho que é isso, sim. É, Então, uma homenagem. foi agora, entre o final do ano passado e agora. Eu não sou muito, eu não relevo muito essas coisas não, sabe, cara? Eu tinha até esquecido isso. Mas eu sou mais assim pelo que a gente faz de fato mesmo, do que se houve um reconhecimento, muito ótimo, mas eu não sou muito ligado a essas homenagens, essas coisas, para mim não significa tanto, não. É mais o que eu posso fazer pelos outros mesmo. Tá bom. Tá aí o sinal, né? Por isso que você é um homem de sucesso. É porque você não é ligado nessas vaidades, né? Que é outra coisa que a gente observa também, assim, comum, as pessoas bem-sucedidas, normalmente são pessoas mais preocupadas no fazer, né? Do que no ter, né? Isso é fundamental. Vamos, na verdade, partir já para os momentos finais, deixar um espaço para alguém que quiser fazer algum tipo de pergunta. Ah, sim. Até agora acho que não apareceu nenhuma pergunta, né, Antônio Carlos? Acho que não. Mas então, a gente vai estar sempre disponível no Instagram, a qualquer momento pode fazer que a gente responde em qualquer momento, qualquer instante. Sendo aqui na live ou não.
Então tá bom. Então vamos deixar aqui como palavras finais para as pessoas, né, nesse momento de desafio, né? Eu acho que é um momento de desafio, porque na verdade as crises, elas são para a gente poder estar, é uma oportunidade para a gente mudar, para a gente poder abrir os olhos, ter mais visão, para a gente poder também conhecer o novo, né? Para a gente poder estar pronto, né? Para a gente poder enfrentar aí e ter sucesso também, né? Só que o sucesso depende muito do conteúdo, daquilo que a gente carrega, né? E eu queria convidar os colegas para poder estar aproveitando esse tempo que às vezes está livre, né? O Instagram está aí com várias lives, né? A gente também pode muito bem usar o livro. O livro ele é fundamental para o nosso conhecimento, a gente busca lições importantes, né? E um livro que todo mundo tem, um livro barato e que tem tudo é a Bíblia. Na Bíblia tem tudo, lá tem lição de finança, lá tem família, lá tem profissão, tem trabalho, tem tudo. Então, se você quer ter sucesso na sua vida, quer ter prosperidade, então coloque na vida leitura diárias, né? Nem que seja de um versículo, que com certeza você vai ter algum tipo de ensinamento. Invista em você, invista na sua família, tenha fé, tenha sonhos, que com certeza você vai conseguir realizar os seus sonhos. Acho que o som tá ruim de novo. É isso mesmo, Cajá. Endosso suas palavras, que são já tudo que eu teria que dizer. Melhorou? Tá bom, meu amigo. Tá bom, Cajá. Uma mensagem final aí, Antônio Carlos. Estar com você. Tá bom. Muito obrigado. Agradecendo também a presença de todos os nossos amigos aqui. E dizer que tenham fé. Tenham fé, tenham aliados, né? E tomem decisões. Os grandes empresários, as pessoas bem-sucedidas, elas não procrastinam. Ou seja, elas não têm preguiça, não deixam para resolver o que tem que resolver hoje para amanhã. Lembrem-se que a vida ela é passageira, mas a gente pode ter uma vida melhor aqui, desde que a gente se esforce e que a gente mereça. Exatamente. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado por todos que nos ouviram, e é sempre um prazer ouvir o que você mais disse. Você é sempre a pessoa brilhante nos seus conceitos. Você sempre tem muito para dizer para as pessoas. Obrigado, meu amigo. Muito obrigado mesmo por você ter aceito esse meu convite, tá bom? E a gente precisa conversar mais vezes, tá bom? Abração. Tá bom. Manda um beijo para a Hilda, para sua irmã também, Eliane, que são pessoas das quais eu admiro demais. Muito obrigado pela confiança, tá bom? Obrigado. Boa noite para todos. Agradeço o pessoal aí, todos. Obrigado. Valeu. Boa noite. Boa noite.